Muito bem, pessoal. Então, Marcos capítulo 3, nós vamos ler do verso 13 ao 35. Uma leitura mais longa hoje. Depois, Jesus subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e estes foram até ele. Então designou 12 para que estivessem com ele e os enviasse a pregar, e para que tivessem autoridade para expulsar demônios. Estes são os 12 que ele designou: Simão, a quem deu o nome de Pedro; Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, aos quais deu o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão; André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, que o traiu. Depois ele entrou numa casa e novamente aglomerou-se a multidão, de modo que não podiam nem mesmo comer. Quando seus familiares souberam disso, saíram para impedi-lo, pois diziam: ele está fora de si. E os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam: ele está possuído por Belzebu, é pelo chefe dos demônios que expulsa os demônios. Então Jesus os chamou e lhes disse por parábolas: como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não poderá subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. E se Satanás se opõe a si mesmo e está dividido, não poderá subsistir. Mas chegou o seu fim, pois ninguém pode entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem que primeiro o amarre. Então lhe saqueará a casa. Em verdade vos digo, todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, bem como todas as blasfêmias que proferirem. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca mais terá perdão, mas será culpado de pecado eterno, pois diziam: ele está possuído por um espírito impuro. Então a mãe e os irmãos de Jesus chegaram e ficaram do lado de fora da casa e mandaram chamá-lo. Havia muita gente sentada ao redor dele, e disseram-lhe: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te procuram. Jesus lhes respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando em redor para os que estavam sentados à sua volta, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Aquele, pois, que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Amém. Muito bem, queridos, nós estamos analisando o Evangelho de Marcos e chegamos nessa passagem que eu entendo que o tema dela pode ser sintetizado como trabalho e oposição no ministério de Jesus. Esse é o nosso tema. Na verdade, tudo nessa vida, ou quase tudo, que a gente quer fazer de bom, dá trabalho. E no reino de Deus também não é diferente. Aquele jantar que houve aqui ontem, aquele culto, para organizar tudo, deu muito trabalho. Pode ter enfrentado alguma oposição e precisou de dinheiro também para fazer. E o reino de Deus é assim. Muita gente acha que Jesus nunca teve dificuldades na vida, pelo fato dele ser Deus. Mas Jesus não usava o seu poder divino para coisas que ele tinha que resolver enquanto ser humano. Então ele só transformou água em vinho uma vez. Ele multiplicou pães 2 vezes, mas não todas as vezes. Outras vezes ele mandou que os apóstolos fossem comprar comida. Então a vida, o ministério de Jesus também foi trabalhoso. Ele também enfrentou muita oposição. Nessa passagem nós vamos analisar um pouco dessa questão, do trabalho e da oposição de Jesus. E vamos ver também que o que ele passou serve de alerta para nós, para nos precavermos e não esperarmos vida fácil enquanto fazemos a obra de Deus. Então vamos ver como foi que Jesus enfrentou e trabalhou e enfrentou oposição de várias maneiras em seu ministério terreno. Em primeiro lugar, Jesus escolheu os 12 apóstolos. Conforme a gente lê, do verso 13 ao 19, os 12 apóstolos foram escolhidos por Jesus. Outros evangelhos, Mateus e Lucas, relatam que Jesus passou a noite inteira orando
e em seguida escolheu dentre os discípulos os 12 apóstolos. Às vezes a gente confunde Jesus dizendo que Jesus tinha 12 discípulos. Não, na verdade, discípulo significa aluno, seguidor, pupilo. E Jesus tinha vários discípulos nessa altura. E dentre esses vários discípulos, ele chamou 12 para serem apóstolos, para serem os líderes. E é interessante como foi a escolha dos apóstolos. Primeiro, como a gente vê nos outros evangelhos, Marcos não relata isso, Jesus passou muito tempo orando. Mas é importante também ressaltar o lugar. Ele escolheu os apóstolos no monte. Ele subiu um monte, conforme o verso 13, e nesse monte ele chamou os 12. Deus costumava se revelar ao seu povo no Antigo Testamento, sobretudo no monte ou nos montes. Foi no monte que Deus deu os 10 mandamentos a Moisés, que Deus deu as revelações de como deveria ser construído o tabernáculo a Moisés e os 70 líderes de Israel, na verdade 72, 6 de cada tribo. Foi no monte que Deus disse para o pessoal não chegar perto do monte, nem tocar nele, porque quem chegasse perto iria morrer. Foi no monte que o salmista do Salmo 121 colocou Deus, ou os inimigos de Deus, e disse: eleva os meus olhos para os montes. E se vendo cercado pelos inimigos, ele responde, ele pergunta e responde: de onde virá o meu socorro? Porque era nos montes que os inimigos, os exércitos inimigos começavam a cercar o povo que eles queriam matar, conquistar. E se vendo cercado, rodeado de inimigos, ele mesmo respondeu: meu socorro vem do Senhor, não vem dos montes. Nos montes também, muitas vezes, as pessoas adoravam os falsos deuses, Baal, ou os Baalins, que eram pequenas imagens de Baal. Enfim, foi no monte, por exemplo, que Elias fez descer fogo do céu. Na verdade, Deus fez descer fogo do céu por meio do ministério de Elias. E foi no monte, mostrando que, tal como o Pai fazia as suas obras, o Filho também é divino e fazia as suas obras e suas escolhas, que Jesus escolheu os 12 discípulos. Não foi num lugar qualquer, não foi aleatório, foi de propósito. Aliás, tudo na vida de Jesus foi de propósito, nada foi por acaso. Em seguida, o número. Por que não 10 apóstolos? 20, 50, 5, por que 12? Porque assim como havia 12 tribos em Israel, e os 12 patriarcas, que representavam os 12 patriarcas, os filhos de Jacó, os filhos homens, ele tem uma filha também, Jesus estava escolhendo 12 para serem seus sucessores, como um número de perfeição e de totalidade. E é interessante que 12 mais 12 são 24, e nós vemos no livro de Apocalipse que há 24 anciãos. Como a gente sabe, o livro de Apocalipse é um livro simbólico, e os 24 anciãos do livro de Apocalipse representa a totalidade dos salvos. 12 patriarcas, 12 tribos no Antigo Testamento, 12 apóstolos no Novo Testamento. Aliás, quando Judas se matou, os 11 apóstolos decidiram que era necessário colocar um 12º para que ocupasse o seu lugar, porque pelo menos no início da igreja precisava ter 12 apóstolos exatamente. E aí eles escolheram, por orientação divina, Matias, que só é mencionado em Atos capítulo 1 e pronto. Mas quando Tiago, o irmão de João, foi martirizado, em Atos capítulo 12, e o número de apóstolos voltou para 11, eles não colocaram outro no lugar. Por quê? Porque eles entenderam que aquele grupo de 12 não precisava mais ser preenchido. Era só para o começo. E depois a igreja teve outros apóstolos, como Paulo, como Barnabé. Atos 14 diz que Barnabé era apóstolo.
Tiago, irmão do Senhor, a carta aos Gálatas, na carta aos Gálatas, Paulo fala que Tiago, Gálatas 1:19, Tiago era apóstolo, talvez, muito possivelmente, Andrônico e Júnias, mencionados em Romanos 16:7, enfim, mas fazer parte do número específico foi até Matias. Nem Paulo fez parte do grupo dos 12. Então o número também não foi aleatório, nem o lugar, nem o número, era de propósito, era para completar a obra que Deus havia começado no Antigo Testamento. O lugar dos apóstolos, da escolha, o número e a missão. Os apóstolos deveriam ser representantes de Jesus e receberam a missão de pregar e a autoridade dada pelo próprio Jesus para expulsar demônios. E eles tinham que expulsar os demônios como Jesus expulsava. Então eles expulsavam esses demônios em nome de Jesus. Era como se fosse, hoje a gente chamaria de procuração, né? Um documento que dá direitos para uma coisa ou outra, ou se for uma procuração total, né? Dá direitos plenos de alguém sobre os bens e ações de outra pessoa. Os apóstolos então expulsavam demônios não em nome deles próprios, mas em nome de Jesus. Não quer dizer que eles falavam em nome de Jesus, não, como a gente ora, né? Às vezes a gente ora dizendo, né, em nome de Jesus. Não é errado, mas não é necessário. Quando a gente ora, já é em nome de Jesus. Já pararam para prestar atenção que na oração que a gente chama de Pai Nosso, onde Jesus ensinou os discípulos a orar, que era uma oração que ele mesmo não fazia, né? Mas era uma oração que os discípulos deviam fazer, porque lá no Pai Nosso ensina a pedir perdão pelos pecados. Então Jesus não orava pedindo perdão porque nunca errou, mas no final da oração não tem em nome de Jesus, amém, e nenhuma oração registrada no Novo Testamento, nem no Pai Nosso, nem nas orações feitas no livro de Atos, nem nas orações que os santos fazem lá no céu, no livro de Apocalipse. Eles concluem com essas palavras, em nome de Jesus, amém. Eu lembro que eu estava assistindo aula certa vez, eu tive um professor, pastor Johannes Bergman, por quem a gente orou durante várias semanas, e ele orava sempre, a gente teve, acho que eu paguei 2 disciplinas com ele, e no final da oração ele falava amém, e eu entendi logo qual era o propósito, mas alguns irmãos não entenderam, e aí ele dava aula de segunda a sexta, lá na quinta-feira ele já estava percebendo que os alunos estavam olhando para ele atravessados, né? E ele disse: vocês acreditam que uma turma de alunos meus, lá do seminário tal, veio me perguntar, professor, por que o senhor não ora em nome de Jesus? Ele falou: eu oro em nome de Jesus. Não, mas o senhor não diz em nome de Jesus. Eu disse: porque não precisa. Você já leu isso no Novo Testamento? Realmente não precisa. Então os apóstolos oravam e expulsavam os demônios, eles diziam: saia. Já era em nome de Jesus. O lugar, o número, a missão, as pessoas. Quem foram esses apóstolos? A gente sempre escuta falar entre os 12, de Pedro, Tiago, João. Às vezes alguém até coloca o barquinho na história, né? Como da música infantil. Judas. Eu nunca conheci alguém com o nome Judas. Alguém aqui já conheceu alguém chamado Judas? Ninguém coloca, né? Eu nunca ouvi falar. Apesar de ser um nome bonito. E tinha outro Judas, né? Aqui no verso 18, Tadeu. É Judas Tadeu. O Evangelho de João diz o nome maior dele. Um dos apóstolos chamado Tadeu. Tadeu é Judas Tadeu. Mas a gente sempre associa Judas com a traição. Por exemplo, quem escreveu o livro de Judas, que fica antes de Apocalipse, não foi nenhum desses, nem foi o Judas Tadeu, né? Foi outro Judas, irmão de Jesus, enfim. Mas quem eram esses camaradas? Vamos ver um pouco sobre alguns deles. Cada apóstolo era um pecador como nós somos e deram muito trabalho a Jesus. Cada um deles. Vamos destacar alguns.
Pedro, o que recebeu o nome de Pedro, significa pedra ou pedrinha, na verdade, né? Uma lasca de pedra, negou Jesus várias vezes quando Jesus estava para ser preso. A gente lê 3 negações em cada um dos evangelhos, mas não foram apenas 3. Foram no mínimo 8 negações de Pedro. A gente vê isso outro dia. O nome dele, Simão, o nome hebraico, um dos nomes dos filhos de Jacó, recebe agora o nome grego, e ele também tem o seu nome aramaico, que era a língua falada na época, Cefas, que é mencionado, por exemplo, em 1 Coríntios 3. Pedro era um grande líder, mas era um cara impulsivo e às vezes trocava os pés pelas mãos, e deu trabalho a Jesus. Arrancou a orelha de um soldado, Malco, de nome Malco, quando esse soldado foi prender Jesus. Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que a mãe deles foi falar com Jesus, eles eram mimadinhos. Lembram do pedido da mãe de Tiago e João? Senhor, quando o Senhor vier no seu reino, permita que as 2 coisinhas mais lindas do mundo, Tiaguinho e Joãozinho, se sente cada um do seu lado, do lado do seu trono. Jesus mesmo chamou eles de filhos do trovão. Por quê? Porque eles eram pessoas explosivas, Boanerges, filhos do trovão. Eles eram pavio curto, curtíssimo. Tiago foi morto em Atos capítulo 12. João foi o único dos 12 apóstolos que não foi morto por sua fé, morreu de velhice. E João, que era pavio curto, foi transformado por Jesus no apóstolo do amor. O que a gente mais lê nos escritos de João, no Evangelho, nas 3 cartas e no Apocalipse, sobretudo nas 3 cartas, o amor. A passagem principal da Bíblia, que é João 3,16, foi João que escreveu, porque Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Foi completamente transformado. O outro Simão, cananeu, também podia ser chamado de Simão Zelote. Zelote era um grupo de pessoas zelosas, que eram uma espécie de grupo revolucionário da época, que queria separar Israel, que era uma colônia romana, do poder de Roma. Então Simão cananeu, na sua Bíblia pode estar Simão Zelote, que acho até que é mais correto, era um ex-revolucionário. Imagina um ex-líder da Farc, daquele grupo de terroristas lá da Colômbia, que sequestram pessoas e há décadas mora nas selvas da Colômbia, agora um discípulo de Cristo, e agora um apóstolo de Cristo, um ex-revolucionário, um ex-terrorista. Esse era o grupo de Jesus. E quero destacar ainda Judas, provavelmente da região de Quiriote, por isso chamado Judas Iscariotes, que traiu o Senhor, vendeu ele por 30 moedas de prata. Eu fui olhar quanto custava quanto valia 30 moedas de prata. Era pouquíssimo dinheiro, gente. Nada que deixaria ele rico. Foi uma mixaria. Jesus escolheu errado? De maneira alguma. Jesus trabalhou na vida daqueles que abriram o coração para ele. Os 11 foram salvos, só Judas se perdeu. Irmãos, eu acho que aqui não tem ninguém como Simão Zelote, como Pedro, como Tiago e João, mas também não tem ninguém como Jesus. Significa que a gente está caminhando bem, que há esperança para nós, que se Jesus transformou a vida desses homens, que andou com Cristo mais ou menos 3 anos e meio, Ele pode transformar a nossa vida também. Basta que a gente abra o coração para Jesus. Nós não somos apóstolos. Na minha concepção, apóstolo bom é apóstolo morto. Por quê?
porque todos os verdadeiros apóstolos morreram no primeiro século da era cristã. Não estou dizendo que a gente deve matar ninguém, não. Estou dizendo que aqueles que se dizem apóstolos hoje em dia não deveriam ser chamados assim. Alguns até são bons pastores, mas é uma arrogância exigir que as pessoas chamem de apóstolo. Eu não chamo ninguém de apóstolo, não. Mas não chamo no máximo de pastor. Se me apresentar alguém no dia, pastor Bruno está aqui, apóstolo fulano, eu vou dizer, opa, pastor fulano, tudo bom? E problema dele se ele achar ruim. Não acredito que existem apóstolos hoje em dia. A igreja percebeu isso, e os discípulos dos apóstolos que andavam lado a lado com os apóstolos não foram chamados de apóstolos. Eles foram chamados carinhosamente de pais da igreja. Depois que passou essa leva de discípulos imediatos dos apóstolos, quando eles morreram, acabou. Aí era pastor, presbítero, bispo e pronto. E pararam com essa besteira que começou no século passado. Começaram a chamar de novo os pastores de apóstolos, um movimento que veio da Colômbia e causou muitos estragos na igreja brasileira. Então Jesus escolheu os apóstolos, depois teve mais alguns, e todos eles no primeiro século. Muito bem, a igreja de Deus é assim também. É como o grupo dos apóstolos. Tem pessoas boas, tem pessoas difíceis, mas ao invés de pensar, quando a gente olha para cada um desses apóstolos, nossa, fulano é assim, fulano é difícil, não, aí é cicrano que é assim, desse jeito. Não, a gente deve olhar para nós mesmos e pensar, nossa, eu sou assim. Não, eu não sou como ele, eu não sou como Pedro, mas sou como Tiago, sou meio explosivo, ou sou como Simão, ou sou como esse outro aqui. O que é que eu preciso melhorar? É para a gente olhar para a palavra de Deus e olhar para a nossa própria vida, não para olhar para a vida do outro. Muito bem, foi assim que Jesus começou o trabalho. Segundo lugar, Jesus e os apóstolos estavam muito atarefados. Olha o que diz o verso 20, irmãos. Depois ele entrou numa casa e novamente aglomerou-se uma multidão, de modo que não podiam nem mesmo comer. Ele estava cansado e com fome, mas não deixou de atender as pessoas. No Evangelho de Marcos, Jesus está sempre trabalhando. Às vezes nem tem tempo de descansar. Aqui ele nem teve tempo de comer. Nem ele, nem os 12. Porque o ministério às vezes é cansativo mesmo. Mas é assim mesmo. Às vezes toma o tempo, toma muito tempo. Eu conheço pastores que estão muito cansados, que estão pastoreando 2, 3 igrejas de tempo integral. E às vezes essas igrejas não estão na mesma cidade, não. É uma igreja numa cidade, outra na outra. Mas notem que isso não foi a vida toda de Jesus, nem foi a vida toda dos apóstolos. Havia dia de descanso. Jesus às vezes se retirava para descansar. E esses pastores estão cometendo uma loucura. O correto é treinar a liderança e fazer com que a liderança discipule os outros. E ter pelo menos um dia de folga, onde ele pode descansar fazendo o que quiser. Jogar futebol, assistir filme, ir ao cinema, dormir o dia inteiro, sem dar satisfação da vida dele para ninguém. Cada um descansa de um jeito. Mas vale a pena a gente fazer a seguinte reflexão. Quando a gente está muito atarefado, com o que estamos nos atarefando? É com coisas que valerão a pena ou com coisas inúteis? Com coisas que só vão tomar o nosso tempo, com meras futilidades? E por quanto tempo estamos assim? O tempo todo cansado, o tempo todo estressado, o tempo todo atarefado além da conta? Será que não é hora de parar um pouco, colocar no papel a prioridade e ver o que é secundário? Será que não é hora de fazer talvez uma planilha no computador e dividir bem o seu tempo? Irmãos, eu estava conversando aqui com o Johnny quinta-feira
E uma das coisas que eu falei para ele foi o seguinte, dei uma dica para ele. Ele disse: olha, cara, eu não perco tempo. Eu não perco tempo. Da minha esposa que sabe como eu sou disciplinado com o meu tempo. Então, se eu tenho que fazer uma coisa, eu vou fazer. Só Deus vai me empatar. Eu não perco tempo. Eu me organizo, mas eu assisto televisão, assisto filme, dou risada, converso com meus amigos, mas eu não passo horas no Instagram durante a semana vendo besteira. Se eu estiver lá é porque eu estou trabalhando. Então, tem dia de fazer isso? Tem hora de fazer isso? Tem. Fazer o que você quiser. Mas com o que estamos nos atarefando? Isso aqui foi resolvido nesse dia. Teve outros episódios que Jesus e os apóstolos tiveram muito atarefados? Sim, mas não o tempo todo. Será que nosso tempo tem sido utilizado em coisas que realmente importam? Hoje eu estava lendo a Bíblia, orando e pensando: como será que os irmãos lá da igreja aproveitam o dia de domingo? Será que leem a Bíblia um pouco mais do que nos outros dias da semana que passam trabalhando? Eu realmente fiquei preocupado com vocês. Será que descansam para que na segunda-feira possam fazer bem o seu trabalho? Será que aproveitam em família ou se isolam? Enfim, aquelas pessoas lotaram a casa, aquelas pessoas que lotaram a casa importavam para Jesus, importavam. E por isso ele as atendeu. E depois, é claro, ele comeu. Em terceiro lugar, Jesus foi tido como louco por sua família. Então, além de estar trabalhando, além de estar cansado, além de estar tarefado, ainda veio mais aperreio para Jesus, que foi a oposição. E a pior de todas as oposições, aquela que desmorona qualquer um, é a oposição interna, é a oposição familiar. Eu tenho muitos amigos e muitos alunos, pastores, e os que não são pastores trabalham na liderança de suas igrejas, e a gente conversa muito. Geralmente eu chego antes de dar aula, saio depois, bem depois, sempre tomo um cafezinho, converso com um, converso com outro. Aliás, conversar é uma coisa que eu gosto bastante. E eles têm me relatado que aguentam a pressão na igreja, de um grupo, de uma liderança, de alguns irmãos, de vizinhos, no trabalho, mas em casa ninguém aguenta. E olha o que aconteceu com Jesus. Provavelmente sua família o considerou como louco, porque foi isso que aconteceu, porque ele nunca tinha feito isso antes. Olha o que diz Marcos 3, 21. Quando seus familiares souberam disso, saíram para impedi-lo, pois diziam: ele está fora de si. Quem está fora de si, gente, é o quê? É louco. A mãe e os irmãos de Jesus. Em Marcos não aparece o pai de Jesus, tá? Mas a mãe e os irmãos de Jesus disseram: ele está ficando doido. Olha só, agora passou 18 anos na carpintaria, agora acha que é um rabino, acha que é um fariseu, sei lá. Ele tinha 30 anos. 30 anos, hoje, é muita idade. Naquela época, era mais ainda. A expectativa de vida era menor do que a de hoje. E aí sua mãe ainda ficou com aquele mimo, com aquele cuidado. Mas não foi só isso não. Além de Maria e os seus outros filhos terem achado que Jesus estava fora de si, porque nunca tinha feito aquilo, talvez eles temessem que Jesus fosse assassinado. Porque ele saiu por aí pregando, dizendo ser enviado da parte de Deus. Era fácil ele ser acusado de blasfêmia, como foi acusado, e uma das penas para um blasfemo, se fosse acusado pelos fariseus, era a morte. Embora, nesse período, eles não tinham autoridade para executar a pena de morte. Por exemplo, em João 18, 31, quando eles quiseram matar Jesus, eles foram pedir autorização a Pilatos, porque Israel era uma colônia romana.
Mas eles matavam mesmo assim, ilegalmente. Várias vezes pegaram pedras para matar Jesus na pedrada, sem julgamento, sem tribunal, sem nada. Então talvez Maria tenha temido pela vida de Jesus. Era isso que acontecia com os falsos médicos. Mas Jesus nem ligou. Ele sabia que não estava louco. Agora, eu fico pensando, irmãos, quando eu leio essa passagem, o seguinte: puxa vida, Maria não lembrou do que aconteceu 30 anos antes? O anjo Gabriel lhe apareceu e disse: você vai ficar grávida. E ela ficou grávida ali, provavelmente na mesma hora, sem ter relação com homem algum. E ela foi sustentada por Deus, por José. O anjo, provavelmente o próprio Gabriel também, apareceu em sonho a José, dizendo que ele recebesse, casasse com Maria, que ela não tinha traído ele. O filho que ela estava esperando era de Deus, o pai era Deus. Depois um anjo apareceu e disse para eles irem embora para o Egito, até que Herodes morresse. Quando Herodes morreu, um anjo apareceu de novo e mandou eles voltarem para Israel. Aí eles não voltaram para Belém, voltaram para Nazaré. Tudo aquilo aconteceu quando Jesus, na noite que Jesus nasceu, alguns pastores que estavam no campo chegaram lá e adoraram o menino Jesus. Depois de alguns meses, talvez mais de um ano, um grupo de sábios, 3, 4, 5, não sabemos quantos, foram lá e adoraram Jesus, levaram ouro, incenso, mirra. Ela não lembrou de nada disso, achou que Jesus estava louco. Irmãos, às vezes a gente esquece da obra que Deus fez na nossa vida, não é verdade? Dos livramentos, dos milagres, das vezes que Ele falou conosco, e às vezes a gente esfria na fé. Ah, meu Deus, por que tanto problema? E às vezes a gente, em vez de lembrar das vezes que Deus nos livrou dos problemas, a gente pensa: nesse problema eu vou sucumbir. Talvez Maria tenha tido uma crise de fé aí, né? Em quarto lugar, Jesus foi perseguido pelos escribas. Verso 22. E os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam: ele está possuído por Beelzebul, é pelo príncipe ou pelo chefe dos demônios que expulsa os demônios. Há vários nomes para Satanás na Bíblia. Um deles é Beelzebul, que significa príncipe dos demônios, tá? E os escribas que não tinham o que fazer, os escribas eram aqueles que faziam as cópias do Antigo Testamento, eram do grupo dos fariseus. Foram de Jerusalém para essa cidade onde Jesus estava, provavelmente era Cafarnaum, para acusar Jesus de blasfêmia. O que era que Jesus estava fazendo? Curando pessoas e libertando endemoniados. Fazendo algo de errado, cometendo algum crime, fazendo barulho em horário impróprio, tratando as pessoas mal? Não, fazendo bem. Irmãos, fazer o bem dá um trabalho danado. É muito mais fácil fazer o mal, e dá muito menos trabalho fazer o mal do que fazer o bem. Meu professor de ética do seminário provou isso. Eu lembro que um trabalho de ética cristã que eu tive que fazer na época do seminário foi o seguinte: nós tínhamos que criar uma ONG com estatuto, registrar em cartório, criar um site para a ONG e fazer com que aquilo prosperasse. E a gente não conseguiu, né? Conseguiu fazer o beabá. No final, a gente achou que estava reprovado. E o professor disse: não, estão aprovados. Eu só quis provar para vocês, que vocês sentissem na pele como é difícil fazer o bem. E foi uma grande lição para todos nós. Jesus está fazendo tudo de bom, e os líderes religiosos que deveriam apoiá-lo estão perseguindo ele, dizendo que ele é um satanista. É isso. Quantas vezes a gente já não quis fazer coisas boas na igreja para a glória de Deus, ou quis fazer? Não, estamos fazendo, e as próprias pessoas da igreja são contra.
Se tem uma coisa que eu aprendi que é terrível, é a OPE, Opinião Pública Evangélica. Essa é desgraçada. Um pastor conhecido meu, no domingo de manhã, chegava muitos moradores de rua pedindo comida, pedindo ajuda na porta da igreja dele. E ele decidiu fazer o seguinte: antes da escola dominical, oferecer café da manhã para aqueles mendigos. E ele fez algumas vezes. Então, certo dia, certo domingo, quando os mendigos chegaram na igreja para pedir, eles disseram: pode entrar. E estavam lá as mesas postas, as cadeiras, tudo limpinho, comida de primeira qualidade, café, leite, iogurte, suco, pão, torrada, queijo, sanduíche, enfim, aquela coisa maravilhosa. Pra gente, a gente pode comer, fique à vontade. Comeram, agradeceram demais ao pastor, aos irmãos, usaram o banheiro da igreja, enfim. Foi o primeiro domingo, foi o segundo. Irmãos, não durou 10 semanas. O pastor não aguentou a tal da OPE. Porque aqueles crentes de coração duro, aqueles crentes avarentos, que acham que vão levar o templo para o céu ou dinheiro, começaram a reclamar. Não, pastor, não dá, a gente chega limpinho, vem esses mendigos aqui, mal cheirosos, suja tudo, não dá. Você já viu como é que está o banheiro? Não é o senhor que vai lavar? O pastor disse: eu lavo, deixa que eu lavo, deixa que eu limpo. E tinha um grupo de irmãos que apoiaram o pastor, mas foram a minoria. A tal da OPE não é fácil, irmãos. Não é fácil. Infelizmente, o pastor teve que acabar com aquilo ali. Até porque o dinheiro vinha da igreja, vinha dos irmãos, não era só dele. Eu não sei se ele foi frouxo. Eu não conheço toda a história. Mas ele teve que acabar com aquilo. Os escribas perseguiram Jesus. É isso, é triste. Mas o que é que Jesus fez então? Após ser acusado de estar expulsando demônios pelos próprios demônios, ele não ficou calado, ele enfrentou. É trabalho e oposição no ministério de Jesus. E aí do versículo 23 ao versículo 30, nós vemos que Jesus denunciou o pecado dos escribas. Ele não se defendeu somente. Irmãos, às vezes a gente precisa se defender. Estamos sendo acusados de coisas horríveis e a gente tem o direito de defesa. Já viram pessoas dizendo assim: irmãos, nós temos que abrir mão de todos os nossos direitos, fazer como Jesus. Quem foi que disse que Jesus abriu mão dos seus direitos? Ele nunca abriu mão do direito de ser Deus. Aliás, tem uma coisa que Deus não pode fazer, é deixar de ser Deus, né? Ele nunca abriu mão dos seus direitos civis também não. Só quando ele foi preso para ser morto. Porque se ele ficou calado, né? Ele só disse uma frase: tu o dizes, diante de Pilatos. Diante de Herodes ele não falou nada. Depois voltou para Pilatos, ele não falou mais nada. Diante dos guardas ele não falou mais nada. Para se defender ele não falou, porque senão ele não teria sido morto. Mas ao longo do seu ministério, diversas vezes ele se defendeu, e defendeu a fé que ele estava ensinando. Então ele chegou para os escribas aqui e disse: olha, é o seguinte, eu vou dar uma aula para vocês. Irmãos, isso foi recebido pelos escribas como uma grande afronta, porque os escribas não somente faziam cópias do Antigo Testamento, mas eles sabiam longos trechos do Antigo Testamento decorado. Quando Jesus começou a ensinar eles por parábolas, um reino não pode ser dividido, porque senão ele não prospera, ele vai cair e tal, que eles perceberam: esse cara está querendo dar uma aula para a gente? A afronta foi muito grande, mas foi isso que Jesus fez, deu uma aula para eles, porque quem está errado precisa aprender, não importa quem seja o professor. E aí
Depois disso, ele denunciou: olha, qualquer blasfêmia que vocês cometerem contra o Pai, contra o Filho, será perdoada. Agora, blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. O que é a blasfêmia? Blasfêmia é um tipo de pecado que tem relação com a crítica. É quando as pessoas criticam Deus ou as coisas de Deus. Isso é uma blasfêmia. Blasfêmia é a crítica. Isso pode acontecer verbalmente ou mentalmente. Então, quando passa alguém na frente da igreja e xinga os crentes, os doidos, esses doidos aí tudo gritando, às vezes a gente faz uma oração mais fervorosa. Tem igreja que é mais barulhenta que a nossa. São pecadores por isso não. Cada um tem um jeito de cultuar. Isso é uma blasfêmia, quando alguém passa e critica. Olha os crentes aí, os doidos, os alienados, todos esses nomes aí que eu já ouvi, inclusive. E acontece o seguinte, que o próprio Deus encarnado estava operando aqueles milagres. Por isso que aquele pecado era indesculpável. Vez por outra, algum irmão novo convertido vem conversar comigo, talvez com vocês também. Eu sou pastor, enfim. Às vezes eu tenho medo, eu acho que eu era muito crítico, eu xingava muito os crentes. Será que eu tenho medo de ter cometido a blasfêmia contra o Espírito Santo? Será que eu já não cometi? Eu digo, cometeu. O cara entra em desespero, né? Pensa que vai para o inferno. E foi, pastor, e agora? Mas não foi. A sua blasfêmia naquela época não foi como a dos escribas. Porque Jesus hoje não está encarnado visivelmente. Não está entre nós visivelmente. Então, esse pecado que Jesus está condenando aqui, que não tem perdão, foi cometido por muitos de nós. Por mim mesmo. Às vezes eu xinguei os crentes. Por que eu tenho certeza que eu fui perdoado? Porque não é mais possível cometer esse pecado aqui do jeito que Jesus está dizendo. Porque Jesus não está mais visível no nosso meio. Deus não é mais visto visivelmente. Deus agora é visto através dos irmãos, como João escreveu na primeira e na segunda carta. Quem vê o irmão, vê a Deus. Quem ama o irmão, ama a Deus. Aliás, ele também diz, quem diz que ama o irmão a quem vê, quem diz que ama a Deus a quem não vê, mas não ama o irmão a quem vê, é mentiroso. Então, a blasfêmia contra o Espírito Santo é isso. Blasfêmia é uma crítica à fé, às coisas de Deus. Mas essa aqui, do jeito que foi cometido nesse episódio, não é mais possível ser cometido. Em sexto e último lugar, o que é que Jesus fez depois de dar essa aula? Ele inaugurou a família da fé. Então ele estava lá atendendo o povo, saiu para dar uma lição de moral aos escribas, entrou de novo em casa e continuou ensinando o povo, tudo rapidinho. Quando ele estava dando uma aula, já imaginou interromper uma aula de Jesus? Isso não se faz, né? Aí a mãe de Jesus e os irmãos chegaram, conforme os versículos 31 a 35. E disseram, né? Disseram, tua mãe e teus irmãos estão lá fora. E aí ele rompeu de vez com a família de sangue. Por quê? Não porque ele era contra a família, nem porque ele estava louco, porque ele não era mais um adolescente de 14, 15 anos. Ele não era mais aquele adolescente de 12 anos que estava ensinando no templo, conforme João capítulo 2, aliás Lucas 2, e voltou para a caravana com José e foi embora para Nazaré, de Jerusalém para Nazaré. Não, agora ele era um homem. Com 30 anos era a idade que os sacerdotes começavam a servir no templo, no tabernáculo e depois no templo.
Não foi à toa também que Jesus começou o seu ministério, conforme Lucas nos diz, por volta dos 30 anos. Não, o tempo de ser o filho de Maria passou, o filho de José passou. Agora é hora de começar o ministério. Antes de entrar no aspecto do texto aqui da família da fé, eu fico preocupado entre aspas, né? Porque não são meus filhos, mas eu fico pensando nos filhos que dão trabalho aos pais até 40 anos de idade, 45 anos de idade. Pelo amor de Deus, tem o tempo que dá trabalho aos pais, né? A gente é criança, que adoece, que faz alguma coisa, uma malcriação, leva uma surra, ou fica de castigo, ou os dois. Talvez na adolescência ainda seja tolerado durante algum tempo. Tolerado, não certo. Mas com 30 anos de idade, o cara fazendo raiva aos pais, é muita falta de vergonha na cara. Jesus rompeu com a família, inaugurou a família da fé. Irmãos, ele disse agora: minha mãe e meus irmãos são vocês. Agora, é por isso que a gente pode se chamar de irmãos, e de irmão do próprio Jesus. Em outra passagem, Jesus disse que quem deixasse tudo, se fosse o caso, né, e o seguisse, ganharia 100 vezes mais nessa terra, em família, irmãos, em bens, e na vida, e no porvir a vida eterna. Como é isso? É que a gente vai ficar rico? Não, é que a gente vai ter muito mais irmãos. É isso. E uma das coisas mais lindas que eu vejo na fé cristã é a comunhão. Tem pastores que me recebem o pernoite na casa dele para dar aula no dia seguinte. Nunca tinham me visto, mas eu vou conduzido ou indicado por algum irmão. Ou a gente se conhece pela internet, o cara me chama, eu vejo se o cara é um cara de bem mesmo, né, que eu não sou maluco, e vou e dou aula e depois eu volto. E o cara divide a feira comigo, a casa comigo, a intimidade da sua família, senta na mesa. Isso acontece comigo e com muitas outras pessoas, isso é maravilhoso. A partir daquele momento, a família de Jesus seria seus próprios seguidores, uma família maior, uma família espiritual. Por isso que devemos nos preocupar uns com os outros. Nós somos a família de Deus. Quando algumas pessoas se convertem a Jesus, seus parentes têm que entregar, denunciar, dependendo do lugar do mundo, como acontece no Marrocos. Eu conheci um irmão chamado Mehdi, filho do homem mais poderoso do Marrocos, um homem riquíssimo, riquíssimo. Mehdi cursou faculdade na França, e nos finais de semana ele pegava um avião da França, na França, e ia para o Marrocos, quase todo final de semana. Quando a roupa ficava suja, ele jogava fora, não mandava lavar não. Nunca soube fazer nada. Em casa ele tinha 3 empregados, só em casa. E aí ele se converteu a Jesus, e ele foi para a Inglaterra conversar com um pastor que era amigo do pai, tinha cursado faculdade com o pai dele, dizendo que estava com dúvidas em relação ao trabalho que ele tem que fazer, trabalho final lá no mundo islâmico, trabalho de teologia. E lá ele passou um mês na casa desse pastor e disse: pastor, agora eu sou cristão. Ele decorou o Evangelho de Lucas, que é o maior dos 4 evangelhos. E aí o pastor discipulou ele naquele mês e disse: agora você tem que voltar para casa e dizer para os seus pais, mas se eu disser eles vão me matar. Você diz e foge. Foi o que ele fez. Chegou em casa, olhou para um lado, olhou para o outro, passou um dia, 2, não sei como é que se diz isso em árabe, mas ele disse: mãinha, painho, agora eu sou cristão. Já estava com a mochilinha pronta e picou a mula, se escondeu 3 dias no Marrocos. Depois pegou um avião e veio para o Brasil. Uns muçulmanos iam recebê-lo em São Paulo, não chegaram no aeroporto, ficou morando na rua.
até que achou uma sinagoga, uma mesquita, e aí depois achou uma igreja, enfim, hoje ele fala português, é casado com uma brasileira. Passou mais ou menos 8 anos sem ver a mãe. Ele teve que ir a outro país, para onde a mãe estava indo, para se encontrar com ela. Por quê? Porque no Marrocos, o próprio pai tem que matar o filho que sair dos caminhos do Islã, que eles chamam de infiéis. Então vocês acham que está sendo difícil ser crente para vocês? Porque um filho adoece, porque tem uma conta para pagar? Irmãos, vamos acordar para a vida. Às vezes a gente deixa de ir para a igreja, que está na hora da novela, ou sei lá o quê. Vamos acordar para a vida, irmãos. Nos países muçulmanos, eles matam os filhos, matam os próprios filhos, porque são crentes. Esse povo não desiste da fé. E a gente às vezes fica brincando de ser cristão, não vem nem para a igreja, não ora em casa, não lê a Bíblia, não vê estudo bíblico, passa 10 anos na igreja, não sabe 10 versículos decorados e não tem vergonha disso. Está na hora da gente tomar posição, irmão. Saber, eu sou da família de Jesus. Eu preciso andar como um cristão de verdade, digno. E se a família abandonar? Salmo 27:10 diz: se meu pai e minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. E foi isso que aconteceu com Jesus. E foi isso que aconteceu com muitos crentes. E é isso que acontece com muitos cristãos ainda hoje. E às vezes a gente acha que está difícil para a gente ser crente. Eu lembro de um amigo meu, a gente passou 20 e poucos dias juntos num avanço missionário e trocávamos cartas. Na época ainda, era difícil a internet. E uma vez ele mandou uma carta dizendo que estava muito frio na fé. Não estou indo para a igreja, faz mais de um mês que eu não vou na igreja, mas eu mandei uma carta arregaçando, irmão. Que vergonha. Peguei os textos lá de 2 Coríntios 11, Paulo falava do sofrimento dele e outros mais. Jesus morreu na cruz por ti, tu está deixando de seguir a Cristo, tu vai para o inferno porque tu está triste. Cria vergonha na tua cara. Eu escrevi desse jeito. Se volta para Cristo, volta para a comunhão, pede perdão a Deus, pede perdão aos irmãos. Pus a carta no correio, muito grosso, muito ignorante. Eu mesmo pensei isso depois que enviei a carta. Eu disse: meu Deus, tem misericórdia, usa aquela carta. Alguns dias depois, chegou a outra carta dele, agradecendo: muito obrigado, eu sou assim mesmo, estou errado, e o que você escreveu foi da parte de Deus. E às vezes é um choque de realidade que a gente precisa para voltar à comunhão com o Senhor. Irmãos, o trabalho e o ministério de Jesus enfrentou muita oposição. Não pense que foi brincadeira, não. A família perseguindo, os religiosos perseguindo, ele trabalhando demais, escolhendo apóstolos da qualidade que eu falei para vocês, porque não tinha gente melhor não, eram os melhores. Cansado, não tinha hora para comer, e o povo vai enchendo a paciência, mas ele foi até o fim, e a gente deve ir até o fim também, irmãos. Para concluir, as adversidades, o cansaço, a perseguição e os grandes desafios não foram capazes de fazer o Senhor Jesus retroceder em seu ministério terreno. Essas coisas não devem nos desanimar também, e se desanimar, que não façam com que nós desistamos. Jesus, ao invés de se mostrar triste, abatido, choroso, foi para cima, foi para o confronto, confrontou a família, confrontou os escribas e ensinou a palavra para quem queria aprender. Escolheu seus apóstolos e sucessores, acolheu as pessoas mesmo com fome, fez vista grossa às críticas, porque é assim que tem que ser mesmo, respondeu adequadamente àqueles que o associaram a Satanás, e nada foi capaz, inaugurou a família da fé, e nada foi capaz de pará-lo. Como temos trabalhado para Deus? Esperando um mar de rosas, aplausos, elogios? Acorda para a vida, filho. Precisamos amadurecer
e aprender a lidar com os obstáculos da vida e do ministério. A vida é dura, a vida é difícil, é complicada, mas é boa. Temos a ajuda de Deus, temos a palavra de Deus, temos o Espírito de Deus, que ora por nós e mora em nós, e uma grande família cristã para nos ajudar a cumprir os propósitos de Deus em nossa vida. Que Deus nos ajude a fazer o trabalho de Deus e a enfrentar a oposição que surgir com a mesma sabedoria que Jesus enfrentou. Que Deus tenha misericórdia de nós.